E, dando início aqui à nossa aula sobre questões de competência. Primeira questão: Paulo, autor, está discutindo em determinado processo judicial a propriedade de bem imóvel com José, que é réu. O imóvel em questão localiza-se na cidade de Campina Grande, sendo que Paulo reside em Santa Rita e José em Bananeiras. A lei refere-se à aquisição do direito real imobiliário sobre o dito imóvel, em cujo contrato as partes elegeram foro da cidade de João Pessoa para que fossem discutidas quaisquer dúvidas. Considerando a situação hipotética, bem como que a demanda intela é exclusivamente sobre direito de propriedade sobre o imóvel, o foro competente da ação é: item A, João Pessoa, o foro de eleição é o foro competente, sendo a competência absoluta. Item B, Campina Grande, posto que o foro para o litígio envolvendo propriedade é absoluto e é o da situação da coisa. Santa Rita, por ser o domicílio do autor ou a escolha deste João Pessoa, foro de eleição ou ainda Campina Grande, por ser o foro da situação da coisa. A competência é relativa. E D, Paulo pode escolher entre Campina Grande, por ser onde está a coisa, Santa Rita, por ser o domicílio do réu, e João Pessoa, por ser o foro de eleição, uma vez que a competência, nesse caso, é relativa. Então, gente, a resposta é item B. Por quê? Como diz o artigo 47, tá aqui, ó. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre o direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. E no parágrafo 2º nós temos: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. E aqui, item B. Campina Grande, Pernambuco, posto que... Não, pera, isso é Paraíba, eu acho, né? Posto que o foro para litígio envolvendo propriedade absoluto e o da situação da coisa. No que tange a competência, é correto afirmar que, item A, os critérios de competência territorial são estabelecidos no Código de Processo Civil, sendo espécies de competência absoluta. Item B, a competência em relação à matéria deve ser alegada em preliminar de contestação. Item C, a competência relativa pode ser modificada pela conexão, mas não pela continência, por ser mais abrangente. Item D. As partes podem modificar a competência em razão da função, desde que a partir de cláusula de eleição de foro. Item E. A competência em razão do valor não é aplicável no âmbito dos juizados especiais cíveis. Essa questão, o item correto é o item B. Por quê? Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Até aqui. Bem certinho. Acerca da competência prevista no Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta. Item A. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou Distrito Federal. Item B. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Item C. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Item D. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do autor. Item E. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Resposta aqui, o incorreto é o item D. A gente tem aqui no artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E, se este também residir fora do Brasil,
a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. O incorreto aqui é o item D. Em regra, é no foro de domicílio do réu. Mas como a gente pode ver aqui, a gente tem várias outras possibilidades. Se todos os juízes têm jurisdição, nem todos, porém, se apresentam com competência para conhecer e julgar determinado litígio. Só o juiz competente tem legitimidade para fazê-lo. Teodoro Júnior. No que concerne às regras de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Item A. Se Estado ou Distrito Federal for demandado, a ação deverá ser proposta no foro de domicílio do réu. Item B. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro do autor, também competente para a arrecadação, inventário, a partilha e o cumprimento das disposições testamentárias. Item C. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Item D. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro no qual a coisa se encontra. Item E. Para as ações fundadas em direito de propriedade sobre imóveis, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu. E a resposta aqui é o item C. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Essa aqui é um pouco mais longa. Alan Poe, cidadão brasileiro, em 2020, depois de um surto psicótico, tornou-se andarilho, indo e vindo sem domicílio certo. Ora estava aqui, ora acolá. Já foi visto no mesmo mês, no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, às vezes caminhando, às vezes de carona nas carrocerias dos caminhões. Outras vezes era visto em postos de combustíveis, pedindo carona e o que comer. Por infelicidade, no dia 23 de dezembro de 2022, o Sr. Paul foi atropelado por um caminhão que desviava de buracos da rodovia, tendo sua morte amplamente divulgada, considerando que a estrada ficou interditada por horas pelo derramamento da carga. Nos noticiários nacionais foram divulgados a foto e o nome completo do Sr. Paul, o que possibilitou a sua identificação pelos filhos e que o procuravam incansavelmente desde 2020. Sumariamente, os filhos de Alan Paul, que moram em Belo Horizonte, identificaram que o pai havia deixado vários bens imóveis espalhados pelo Brasil. Um de maior valor, localizado em Guarapari, no estado de Espírito Santo, outros de valor menos expressivos, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e em Ilhéus, no estado da Bahia, além de várias aplicações financeiras. Considerando a situação descrita, o foro competente para a abertura do inventário do Sr. Paul poderia ser o da cidade de item A, Belo Horizonte, Niterói ou Ilhéus. Item B, Guarapari, Niterói ou Ilhéus. Item C, Ilhéus, Guarapari ou Belo Horizonte. Item D, Guarapari, local do imóvel de maior valor. Item E, Belo Horizonte, domicílio dos herdeiros. É o item B. Guarapari, Niterói ou Ilhéus. Por quê? Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação e o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuir domicílio certo, é competente. Inciso 1º, o foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2º, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3º, não havendo bens móveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. A gente tem aqui duas questões, e aí a próxima tem as respostas. Aí eu vou ler aqui, e aí eu já passo para elas, para a correção.
É competente para as causas relativas ao cumprimento da obrigação. Item a sede do réu. B, o local do fato. C, o domicílio do autor. D, o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. E, o local da origem da obrigação. E aqui embaixo a gente tem: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre os bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do autor. Certo ou errado? Aí aqui na primeira a gente tem a resposta ao item D, que é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Aí aqui o artigo 53, inciso 3º, a linha D. É competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E aqui a gente tem errado. Artigo 46, que a gente já viu aqui umas 2 ou 3 vezes, já. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Aí, agora a gente está na penúltima questão, eu acho. Mais ou menos, a gente está quase terminando aqui. As partes podem convencionar a respeito do foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Item A. Cláusula de eleição de foro não vincula os herdeiros e sucessores das partes. B. Pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz após a citação. C. Exclui o disposto na convenção de arbitragem. D. Pode ser estabelecida em razão do valor da causa. E. Não pode ser validada para ações oriundas de contrato. Resposta aqui, item D. Que é, pode ser estabelecida em razão do valor da causa. Aí o artigo 63 diz: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição do foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Aí aqui é a nossa última pergunta, nossa última questão. O artigo 42 do CPC de 2015 prescreve que as causas cíveis serão processadas e declinadas pelo juiz, nos limites de sua competência, ressalvando às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Dessa forma, sobre a competência nos termos do CPC de 2015, assinalar a alternativa incorreta. Item A. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflitos se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Item B. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta sempre no foro de domicílio do réu. Item C. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, e sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Item D. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Item E. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Aí aqui o item incorreto, que é o item B. Por quê? Por causa dessa questão do sempre. Sempre no foro de domicílio do réu. A gente já leu aqui os parágrafos do artigo 46, então a gente vai voltar a ler só o caput dessa vez. O caput dessa vez.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis será proposta, em regra, não é sempre, é em regra, no foro de domicílio do réu. E a gente tem todas essas exceções. Mas então é isso. E acabou essa aula acabou. A próxima aula vai ser sobre ação. Se eu não me engano, vai ser sobre ação.